Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à semana do teste de componentes usando o multímetro dos anos 60. Conforme explicado para vocês nas aulas anteriores, nós vamos utilizar esse multímetro da Sanwa dos anos 60 para testar os mais variados componentes eletrônicos na função de ohmímetro. E vocês vão ver que a operacionalidade desse multímetro não é muito diferente dos multímetros atuais. A única coisa é a construção dele, que é típica daquela época, tá? E hoje nós vamos aprender a testar componentes formados por fio enrolado. No caso, bobinas, transformadores e relés, porque o relé tem uma bobina internamente, tá? Nós vamos ver como testar a frio esses componentes na aula de hoje. Você está estudando eletrônica ou quer se aperfeiçoar no ramo da eletrônica ou quer começar a estudar eletrônica? Eu ofereço para vocês, nessas aulas aqui de teste de componentes, aqui na descrição do vídeo, 4 cursos, 2 de eletrônica e 2 de teste de componentes, para você começar a estudar eletrônica, para você se aperfeiçoar ou para ajudar no seu estudo de eletrônica. São 4 cursos por apenas R$80. Você pode adquirir qualquer um dos links que está aí na descrição deste vídeo. E o curso tem certificado também, tá bom, pessoal? Então aproveita aí. Aí na descrição do vídeo também você tem a nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br. Se você está aqui pela primeira vez, não esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo, se você gostar. Se você não gostar, pode dar um dislike, não tem problema nenhum. Comentem à vontade. E também, se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, você pode tornar-se membro do canal. E com um pequeno valor por mês você ajuda e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Tá bom, pessoal? Tá tudo aí na descrição do vídeo. Vamos lá para o teste das bobinas. Pessoal, a bobina tem uma característica chamada indutância, que é medida em Henry. Tá aqui, ó. As bobinas pequenininhas como essa são medidas em micro-henries. As bobinas maiores são medidas em mili-henries ou em henries se ela for muito grande. Tá? Essa característica que a bobina tem, ela apresenta quando está funcionando em tensão alternada, com sinais, com tensão alternada no circuito, ela apresenta essa característica. Para o multímetro, ela é um fio enrolado. Então você vai testar um fio enrolado. Então essas bobinas menores, como essas duas aqui, ó, nós vamos testar na escala de vezes 1. Bobinas pequenas, nós testamos na escala de vezes 1. E aí, pessoal, teste simples é teste de continuidade. Olha lá. Vai dar 0 ohm de resistência, que a resistência delas é muito pequena, indicando que a bobina está inteira. Ela pode estar em curto? Pode, mas o fio está inteiro. Essa bobina pequenininha aqui é de 27 microhenries também, só que ela é de outra cor. Mas testa da mesma forma. Mesmo esquema. 0 ohms de resistência. Já essa bobina aqui, ó, que na verdade é uma bobina com uma tomada central, né, porque ela tem 3 terminais. É uma bobina que tem um tape aqui, ó. Eu vou medir os terminais aqui, ó, formando pares. Esse par aqui, ó, ele deu uma resistência de 22 ohms. Já esse par tem uma resistência de 120 ohms. E esse par aqui, ó, tem uma resistência de 100 ohms. Então percebam que os pares têm resistências variadas. O menor par deu 25 ohms, o maior 120. Então quer dizer que tem um terminal comum para as duas bobinas. É uma bobina com tape central, uma tomada central, tá? Por que essa bobina deu maior resistência? Porque ela tem mais espiras do que essas daqui, o fio é fino também, e ela tem maior indutância do que essas aqui que nós medimos, tá? Então as bobinas a gente testa dessa forma. O relé, esse relé aqui, ele tem, vocês podem observar, ele possui 5 pinos. 5 pinos. Os pinos da bobina, geralmente, são 2 pinos que ficam num canto do relé. Pode ser esses 2 de cima, pode ser os 2 de baixo. Como é que eu descubro? Eu coloco na escala de vezes 100, e eu vou medir o par de baixo e o par de cima. Vamos ver qual deles
eu vou obter uma condução. Ó, aqui não é a bobina, porque não conduziu. Ó, aqui é a bobina. Aqui ele conduziu, foi até o zero. Isso quer dizer que esse relé tem uma resistência relativamente baixa na bobina. Tem uma resistência de 300 ohms. É claro que aqui não está zerado, tá? Ó, não está zerado. Se a gente zerar aqui, ó. Se a gente zerar aqui, ele vai dar de resistência. Ó. Deu 370 ohms, mais ou menos. 380 ohms, por aí. Tá? 380 ohms aqui de resistência da bobina. Agora sobraram 3 pinos. Esse e esse. Existe a possibilidade de um dos pinos ser só um encaixe, não está ligado em nada. Existe a possibilidade desse pino fazer parte de uma das chaves. Então quer dizer o seguinte: se esse pino aqui fizer parte de uma chave, com esses dois, quer dizer que dele para um desses pinos vai estar fechado e dele para outro pino vai estar aberto. Porque tem relé que tem uma chave que é aberta para um lado e fechada para o outro lado, normalmente aberta e normalmente fechada, que deve ser o caso desse relé aqui, ó. Então esse relé, ele deve ter esse pino do meio aqui, ó, a bobina está aqui, nesse e nesse. Esse pino aqui, ó, do meio, deve ser uma chave com esses dois. Então eu vou colocar uma ponta nele e eu vou medir os outros dois terminais, ó. Esse aqui não deu nada e esse aqui deu, ó. Então percebam que desse pino para esse forma uma chave normalmente fechada, como está aqui, ó. E o outro pino é aberta. Aberta, tá vendo? Então desse pino para esse é aberto, desse pino para esse é fechado. Enquanto o relé está desligado. Quando o relé recebe tensão na bobina, ele vai fechar o contato do meio para cá e abrir do meio para lá. Tá? Então é assim que funciona esse relé. Ele abre o contato do meio para o que era fechado e fecha do meio para o que era aberto na hora que você energiza. Quando você tira a tensão, ele volta para essa condição aqui. Tá? Então esse relé tem dois terminais da bobina aqui, em torno de 380 ohms de resistência. Esse pino com esse é a chave normalmente aberta e aqui é normalmente fechada. Aplicando tensão na bobina, aí inverte a chave. Que era aberto fecha, que era fechada abre. Tá? Agora, o transformador. Pessoal, o transformador nada mais é do que 2 ou mais bobinas. É como se você estivesse testando mais de uma bobina. Esse transformador ele já está ligado na tomada, né? Porque é um transformador de força. E o transformador de força, ele tem no primário uma resistência maior. Então, para testar o primário, eu posso deixar na escala de vezes 1 inicialmente, ou posso passar para o X100, depende da resistência que o primário vai nos oferecer. Vamos testar inicialmente na escala de vezes 1. Então aqui, toma cuidado para não tocar nos terminais, tá, pessoal? Porque a variação do campo magnético, na hora que você soltar as pontas, pode induzir um pico de tensão e dar um choque, né? Ó. Aqui eu coloquei na tomada porque a tomada está ligada no primário, né? Então aqui eu tenho 120 ohms de resistência no primário. Legal? 120 ohms de resistência. No secundário, eu tenho 3 fios, ó. Eu tenho 2 fios da mesma cor e um fio de cor diferente. Esse secundário aqui é um secundário de tomada central, ó. É 24 mais 24 volts. Quer dizer o seguinte, do fio preto pro fio cinza tem 24 volts. Do preto pro outro cinza, mais 24. Do cinza pro cinza, 48. Então, primeiro, eu vou medir os 2 fios extremos. E eu vou obter uma resistência aí de 11 ohms nos 2 fios extremos. Consequentemente, do extremo para o meio, sem encostar um no outro,
eu tenho metade da resistência. E do meio para o outro extremo, a outra metade da resistência. Tá? Então, eu tenho uma resistência total, extremo com extremo, e do fio preto para cada extremo eu tenho metade da resistência, porque esse fio aqui ele está bem no meio do enrolamento. Então, o enrolamento é dividido em duas partes iguais, né? E esse fio aqui está no meio do enrolamento. No primário desse transformador, ele tem 3 fios aqui, ó. Ele tem 2 fios ligados na tomada, que é o preto e o amarelo, e o fio vermelho, que seria para ligação 220. Então, usando o fio preto com o amarelo, eu tenho 110 volts, e do fio vermelho para cada fio extremo, eu tenho, do vermelho para o preto, eu tenho 220. Então, se eu quiser ligar esse transformador no 220, eu uso o vermelho e o preto, que são os dois extremos. Tá? Só que é lógico, a resistência aqui ela não é, a resistência aqui não é a mesma. Do meio pro fio preto, do amarelo pro preto, do amarelo pro vermelho, a resistência é diferente. Tá? Não é a mesma resistência porque, embora os enrolamentos tenham o mesmo tamanho, o mesmo número de espirais, o enrolamento entre o fio amarelo e o preto tem mais fio, tem um fio mais grosso, tem menor resistência. E do amarelo pro vermelho tem fio mais fino, menor resistência, maior resistência, desculpa. Tá? Então, recapitulando. Do vermelho para o preto, eu tenho uma resistência total. Do amarelo para o preto, eu tenho uma parte da resistência, uma parte menor dessa resistência. E do amarelo para o vermelho, eu tenho uma parte maior dessa resistência, porque, embora tenha o mesmo número de espiras do amarelo preto, amarelo e vermelho, essas espiras são feitas de fios diferentes. Do amarelo para o preto, fio mais grosso, menos resistência. E do amarelo para o vermelho, fio mais fino, mais resistência. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de teste de bobinas e transformadores, o que nada mais é do que teste de continuidade. Com o multímetro é o único teste que a gente pode fazer, porque a característica de uma bobina, que é a reatância indutiva, por exemplo, ela só vai apresentar quando ela está funcionando com corrente alternada, com sinais, ou com corrente alternada da rede, dependendo de onde a bobina vai. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E nos veremos aqui, aproveitem a promoção aí para você estudar eletrônica e nos veremos aqui numa próxima aula.